Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal hoje mais animados, né? Porque ontem a gente tava meio pra baixo, meio caidinho. Foi um dia de trabalho intenso, não que hoje também tenha sido, mas hoje a gente decidiu estar mais animado. Então vou aqui dar início ao vídeo. Hoje a gente vai trazer um assunto não muito confortável pra gente, porque faz parte da nossa história também, e acho que para linkar e continuar aquilo que a gente viu ontem, Que a gente que a gravou gente no nosso gravou canal ontem a nossa história de quem somos, como chegamos no aqui. vídeo. Se você não viu o vídeo, volta lá atrás e vai ver o vídeo, que é praticamente a continuação do que a gente vai fazer Na agora. verdade é o começo, né? É o começo. É o começo de quem começo, né? somos e o acidente está aí no meio da O nossa começo história. da gente, o que a gente vai falar hoje. Sobre o acidente que a gente falou ontem, não foi, amor? Quando a gente Como fala foi que o aconteceu, né? acidente, é, é um ponto muito específico, acho que posso dizer que foi meio que um divisor de águas entre quem a gente é hoje e quem a gente era antes. Porque existem duas versões de nós dois antes e depois do acidente. E eu sofri um acidente de moto há mais ou menos um ano atrás. Incrivelmente, 10 anos depois De andar de de moto. andando de moto quase todos os dias, eu tirei primeiro minha carteira de moto no Brasil. Ou seja, eu ando de moto há muito mais tempo do que ando de carro. Trabalhei de entrega, com as entregas aqui em Portugal, fazendo Uber Eats, que aí a gente no Brasil a gente chama de iFood, assim, 99, né? Que eu acho. Acho que é 99 Também e tem. Uber Eats ou Bolt, as coisas assim. Enfim, Aqui é Uber Eats e Bolt. Mas para começar do começo, vamos do né? começo. Vamos do começo. A gente se mudou para esse apartamento, eu não lembro bem das datas, então vai me ajudando. Certo. A gente se mudou para esse apartamento no começo de maio. A gente estava ainda descaixotando as coisas, arrumando as coisas. Eu tava tudo meio que no meio das caixas aí, desorganizado de certa forma. As crianças já tinham saído da escola, né? As meninas estavam na pré-escola, estavam de férias. Quando uma conhecida da gente, que era amiga que trabalhava com o Ricardo do Uber Eats, a mulher dele trabalhava no hotel, ligou para ele perguntando se eu não tinha interesse de trabalhar no hotel, como empregada de andares, que no Brasil é camareira. E como foi falado no vídeo anterior, que se você não viu, vai lá ver, foi o primeiro emprego dela aqui de forma formal, né? As redundâncias do português. Foi o primeiro emprego formal com contrato de trabalho, tudo certinho como tem que ser. E esse negócio aqui é chato para um. E aí eu comecei no hotel, eu fui, fiz a entrevista, fiz o treinamento, papá, comecei a trabalhar. Tava com 1 mês e meio no hotel. Ele estava trabalhando na MyForce, que é uma oficina, que é uma rede de oficina mecânica aqui. Já ia ascender o cargo de chefe de equipe. Já ia deixar de ser mecânico, já no fatídico dia do acidente eu estava indo pela primeira vez abrir a oficina. Tava com a chave da oficina no Tava bolso. com a chave da oficina no bolso, tive que ligar pro meu diretor de centro e dizer para ele que tinha acontecido aí um pequeno acidente de percurso, que infelizmente eu não ia conseguir dar início àquele ponto da minha trajetória. Do acidente foi assim, eu comecei a trabalhar no hotel, a gente se muda para o apartamento, eu começo a trabalhar no hotel 5 dias depois, até então as crianças estavam de férias. Acho que você estava de férias também, né? Você tinha tirado 5 dias de férias. Não estava de férias. Você tinha se demitido do hotel. Não, eu tô falando no decorrer que você ficou uns dias com as crianças em casa até arranjar a Dona Eugênia, é isso que eu tô falando. Que você foi lá pra oficina, Foi falou com o André, mesmo, é verdade. Eu tava de férias quando Você eu tirou 5 conversei dias de férias pra gente se mudar, lembra? Foi. Eu tirei 5 dias de férias para mim poder Pra gente se mudar. A gente conseguir saiu do se outro mudar. apartamento e viemos pra cá. E nesses 5 dias de férias eu consegui falar com o André, que é um grande amigo meu também da área da mecânica, que falou com a mãe dele, fez uma ligação lá na hora e a gente conseguiu uma coisa que era praticamente impossível pra gente naquela época. Que era assim, o Uma comecinho do verão. que era uma pessoa para ficar com as nossas filhas, e foi aí que, como eu disse ontem, é impossível falar da nossa vida sem falar de Deus. Foi aí que veio o primeiro agir de Deus, ou o segundo, já que o primeiro foi o apartamento, que isso aqui também foi um agir de Deus muito grande.
E a mãe do André veio como uma bênção nas nossas vidas porque a gente conseguiu uma coisa que durante muito tempo foi impossível, que era uma pessoa para cuidar das nossas filhas que fosse da nossa confiança. Ironicamente, ela mora do lado Do lado de do onde a gente nosso morava. antigo apartamento, onde a gente morava lá Do lado não, mas muito, muito muito perto. próximo, não do lado, mas assim, ali bem pertinho, Muito e a perto. gente nunca soube dela, e o André era amigo do Ricardo, trabalhávamos com ele. Porque as conversas nunca aconteceram nesse sentido, né? E aí ela ficou com as meninas, eu comecei a trabalhar no hotel, ele voltou para a oficina mecânica, né? Saiu dos dias de férias. E aí a vida tava, né, Andando pra cima. Tava tudo indo. Já tava me encaminhando, já tinha feito uma sequência de formações para já no intuito de assumir cursos, né? Formações aqui os cursos. são os cursos no Brasil. Já tinha feito os cursos para assumir a chefe de equipe. Para assumir o cargo de chefia e, como a Manuela disse, a gente estava numa linha ascendente, né? A gente estava subindo aí para que tudo se encaminhasse para a vida ir para frente. E aí eu não estava muito satisfeita no hotel, porque eu estava trabalhando de domingo a domingo. Era eu via cansativo. As meninas, né? As meninas estavam sempre na AMA. Quando eu chegava lá, né? Ficava pouco tempo com elas, enfim. E aí tinha a minha uma folga só na semana. Só tinha uma folga na semana, e aí logo depois elas começaram a estudar, e aí eu não podia deixar que elas faltassem escola para ficar comigo na minha folga no meio da semana. Não é possível. E isso começou a mexer muito com o meu psicológico, mas ao mesmo tempo também gostava muito do hotel, porque ganha-se muito bem. Minha prima estava trabalhando nessa fábrica, que foi a fábrica que eu fiquei durante 10 meses, e perguntou para mim, olha, você não quer vir para a fábrica, Manuela? E aí foi a hora que eu falei com ele, decidimos sair do hotel, pedi as contas, né? Meti a carta de despedimento. Sabe, como eu não tinha nem 3 meses de casa, eu não tinha que cumprir o tempo do aviso prévio, né? Tinha 2 meses. E aí vai até aparecer uma foto que foi 2 dias antes. Foi no final de semana antes do acidente, né? Aí eu saí do hotel dia 10 de junho, Exatamente. Fiquei em casa. Nesse meu período eu já tinha ido na fábrica, tinha feito entrevista, já estava tudo certo para ser contratado, estava só esperando o Mário me ligar, que era o rapaz, o dono da fábrica. chefe, que é o dono da fábrica. E eu estava em casa dia 10 de junho, já tinha saído do hotel, ele sai de manhã bem cedo, por volta de 7 No meu horário normal, saí com o tempo sobrando, não estava correndo, aqui nunca corri, aqui no Brasil eu corria muito, aqui nunca corri. E saí com o tempo sobrando, estava no meu caminho normal, só que tinha que acontecer. Né? Eu estava ali seguindo o meu caminho e eu tive que fazer uma parada de emergência, entrei para o acostamento e nesse processo de parada veio aí um rapaz, que aqui é permitido. Esse rapaz tinha 17 anos na época, tinha acabado de tirar a carteira de motorista de moto deles, que eles conseguem fazer isso aqui. E já era o terceiro acidente dele, eu fui o quarto, em 8 meses de condução. Mas enfim, isso aí é um problema que ele vai ter que arcar com a justiça depois que a gente estiver aí nos tribunais da vida, que a gente vai para tribunal com isso. A gente já tá com o processo andando. Processo andando já. E ele bateu na lateral da minha moto, me derrubou e aquela linha ascendente que a gente estava na nossa vida, dentro de 15 segundos, sucumbiu e tudo foi meio que por água abaixo. Eu perdi naqueles exato 15 segundos que eu vi a moto dele apontando e ele batendo na minha lateral, eu vi a minha promoção indo pro ralo, eu vi a minha esposa tendo que reaprender a viver, né? Que meu pai me ensinou foi a ser homem. Então, tudo dentro da minha casa estava muito centralizado em mim, as compras era eu que fazia. Ela não sabia trabalhar com os cartões do multibanco, com os cartões de crédito não, de débito que a gente tinha. Com os de crédito também. Com os de crédito também, porque ela nunca precisou. A verdade é essa, na época. Mesmo eu trabalhando, eu sempre coordenei tudo. Nós temos conta conjunta no banco,
E a gente sempre teve nossas contas certas no débito automático, né? Que é como se fosse no Brasil, aqui chama outra coisa. Débito em conta. Tudo é nossas o contas débito automáticas, direto que a débito gente em chama conta. aqui. Então, nossa organização financeira era essa. Mas, assim, na lida, como eu não dirijo ainda, né? Que eu tô tirando minha carta de condução, tudo com ele, era com ele. A gente ia fazer compras, botar Era as tudo compras eu. com ele, aí vai comprar o gás, ele que comprava o gás, ia A comprar gente água, mora ele no que comprava segundo, água. a gente mora no segundo andar e para subir para cá A escada, sou eu. ele que subia. É eu que subo com as botijas, é eu que subo com a água, eu que subo com essa função aí é minha e eu faço questão de fazer. Se você não faz é um problema que é Mas seu. você não falou que foi que quebrou. Pronto. Aí esse rapaz bateu na lateral da minha moto, quebrou a minha moto. Que para todo bom motociclista é uma preocupação muito grande, ela olhando para mim querendo me matar. Mas Que a moto também me interessa. junto com a moto quebrou o meu tornozelo, vai aparecer aí a foto do meu raio-x, Na fratura, gente, tá tendo. eu não sei se convém colocar como é que ficou isso depois. Vamos ver, eu vou colocar aí, vou ver na edição para ver. Quebrei, fiz uma fratura bimaleolar de tanto escutar isso. Eu quebrei os 2 ossinhos do tornozelo. Esses ossinhos que a gente tem aqui na lateral, eu quebrei os 2. E eu tenho 7 parafusos e uma placa de titânio no tornozelo direito agora, a custa desse acidente. E como eu disse, custou-me a promoção, custou ver minha esposa ter que reaprender a viver sem mim, porque eu estava dentro de casa andando de muleta para cima e para baixo. O acidente aconteceu no dia 12. Eu fui para o hospital, né? E acho que deve ter sido aqui um dos pontos que ela anotou. Tive que ir para o hospital, veio a ambulância, foi tudo muito rápido. Eu não tive contato com a polícia na hora. Porque aqui a gente tem um processo que chama participação amigável. A gente preenche lá uma papelada e quem tiver de assumir a culpa, assume a culpa e depois a gente se entende com a seguradora. Que aqui os seguros são obrigatórios. Né? É tipo o DPVAT no Brasil, só que é seguros particulares. É a gente que paga o É seguro. a gente que paga anualmente ou mensalmente, dependendo da sua qualidade do seu seguro. Eu fui para o hospital, foi tudo muito rápido. Cheguei no hospital, fui atendido da melhor forma possível, dentro dos padrões Hospital público. do hospital público É daqui. como se fosse o SAMU do Brasil. Fiz um raio-x ao tornozelo. No alto do raio-x do tornozelo, descobri que eu ia perder 4 meses no mínimo da minha vida. Foi o tempo de recuperação que levou o acidente. E fiz um raio-x da bacia, só que não tive nada na bacia, porque eu fiquei com um ralado aqui. Fiz um raio-x ao joelho também, porque ralou também o joelho. Vai aparecer aí também uma foto de como foi que ficou a minha farda, a minha perna, e depois a minha perna toda enfaixada em cima do capacete. Vai aparecer essa foto aí tudo também. Tudo isso a gente teve a preocupação de registrar. De registrar por causa do seguro, por causa dos processos. E por causa que eu já imaginava que ia ter processo. Então eu sempre disse a ele, mesmo ele foi para o hospital consciente, tranquilo. Sentindo muita dor, mas estava vivo, estava com treino, estava consciente. Foi sozinho, eu não pude ir ter com ele. Foi muito cedo, isso foi 8h15 da manhã. O acidente aconteceu 8h12 da manhã. O relato tá no relato da polícia 8h15, mas aconteceu 8h12 da manhã. Ele me ligou, parecia que ele tinha se acidentado. Na hora, eu não tinha ideia, né, do que tinha acontecido. Só a minha única felicidade é que ele estava falando comigo, estava bem, não tinha, né, acontecido nada, eu não estava inconsciente. Eu não podia ter com ele, porque eu não tinha com quem deixar as crianças. Nem conduz. E também não conduzo, não ia poder pegar o carro, que nesse dia ele tinha ido de moto, ele tinha deixado o carro em casa, na garagem, e tinha ido de moto, porque eu não ia trabalhar, as crianças estavam de férias, ele disse pra minha mãe... Ela estava naquele períodozinho de transição do hotel para a fábrica. Do hotel para a fábrica, eu estava só esperando. E ele disse, amor, vou de moto, que eu vou sozinho, então é mais rápido. Né? E aí, no hospital, eu fiz esses exames todos, fui atendido. E quando eu estava indo para casa, já porque não podia ser operado naquele dia, que eu já sabia que ia ter que ser operado e que isso ia demorar a recuperação, eu
disse depois no auto da polícia, porque a polícia veio falar comigo para colher as informações de como é que tinha acontecido as coisas, não sei o quê. E eu disse, olha, eu estava indo para o trabalho, aí a polícia perguntou, você estava indo para o trabalho? Tava. Aí foram chamar os enfermeiros, foram chamar os médicos, e eu já não pertencia, o meu caso já não pertencia mais ao Sistema Nacional de Saúde, porque foi considerado um acidente de trabalho, que eu estava indo em direção ao trabalho. Porque aqui todas as empresas são obrigadas por lei a pagar um seguro. E aí no Brasil também. No Brasil também, não sei. No Brasil também. É obrigada a pagar um seguro de tipo de vida ou de saúde que cobre, né, de alguma forma, assim por dizer, de uma forma leiga, pelo que eu entendo, que o seu trajeto de ida para o trabalho e volta do trabalho para casa, se acontecer Tá algum coberto. acidente com você nesse intermédio, Como seja se sua você culpa estivesse ou não, dentro da empresa. seja sua culpa ou não, você está coberto. Então ele estava dentro desse seguro saúde da empresa. Então todos os gastos médicos dele, diferente do que você pensa, a saúde aqui ela não é totalmente gratuita, né? Não existe nada gratuito no mundo, mas enfim. Então ela não é aqui totalmente gratuita. Quando ele foi para o médico, a minha preocupação era essa, principalmente por nós sermos estrangeiros. Nós somos atendidos na emergência com todo Apesar respeito. de que a gente paga a segurança social e paga isso tudo, que é como se fosse o INSS aí no Brasil, a gente tem que arcar com certa parte dos custos, que isso depois aconteceu. O Sistema Nacional de Saúde enviou uma carta de cobrança para a minha residência, relatando todos os gastos O primeiro atendimento dele, primeiro que foi atendimento, atendido só nesse dia do acidente lá. do tramadol que eu tomei direto na veia, dos raios-x, da tala que foi feita na minha perna, ou seja, eles cobraram tudo. E eu depois passei para o meu advogado disse que quem vai arcar com isso vai ser o pessoal da seguradora do outro rapaz. Então, toda essa parte dos gastos médicos que eu anotei aqui, que era uma dúvida, né, de muita gente, quando a gente teve o acidente, grande parte do acidente eu registrei tudo, quase tudo, e postei muita coisa no meu Instagram, tem lá Reel, tem, né, algumas coisas que eu coloquei. Mas grande parte, a minha maior preocupação, como eu disse, era o gasto se ele ia ter o amparo do seguro-saúde. E foi nesse exato momento em que eu descobri que eu não estava mais sendo amparado pelo Sistema Nacional de Saúde, que eu ia ser amparado pelo seguro do trabalho. Só que eu não sabia eu sabia tanto quanto vocês que estão assistindo o vídeo, como ia funcionar como isso. é que ia funcionar. Eu fui descobrindo com o tempo. Eu saí do hospital, cheguei em casa por volta de 10h30, um amigo que hoje para mim é mais que um amigo, é um irmão, o Everton, me trouxe para casa, subiu comigo as escadas acima, comigo nas costas, porque naquele dia eu não tinha muleta, não tinha nada. Outro amigo nosso foi buscar a moto. Outro amigo meu, que é o Bruno, é um outro brasileiro, trouxe a moto para casa junto com o Ivo, que é um português. Porque aqui, se a moto fica no meio do acidente, a polícia vai começar a cobrar. Não tem, ninguém vai tirar. Não vai tirar. Vai tirar eles tiram e levam pro pátio e você depois tem que pagar um monte de coisa. E fosse pedir a moto, se eu fosse pedir o reboque pra moto, ia ser muito mais caro. Então, quando ele me ligou dizendo que estava acidentado, estava indo pro hospital, foi essa sequência lógica. Eu liguei para esses nossos amigos, o Everton e o Bruno, né? Que ele disse assim, liga pros meninos, então foi ideia deles? Ou foi você que ligou? Não, foi eu que liguei, que eu tava na maca, eu liguei pro Ivo, o Ivo ligou pro Bruno, o Bruno, eu acionei a minha rede de conhecidos que eu tenho aqui. Um português e 2 brasileiros. E eu E os voltei. meninos, um foi pegar a moto e o outro foi pegar ele. E eu tava em casa. E foi assim que a moto voltou pra casa, eu voltei pra casa com o Everton me trouxe pra casa. E a gente passou no supermercado até naquele dia. Eu não tinha um pau para dar num gato, tava com dinheiro contado só para fazer o Uber Eats da semana. É a realidade, amigos. Nem dinheiro pros remédios a gente tinha. Nem dinheiro pros remédios a gente tinha. Porque eu ainda não tinha recebido do hotel. E mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida do Everton e mais uma vez o mover de Deus, a ajuda divina na nossa vida. De pessoas que são muito queridas na nossa vida, que nos ajudam e nos ajudaram.
E eu posso dizer que eu posso me levantar 3 horas para socorrer ele hoje, porque é como eu disse, ele virou mais que um amigo para mim, hoje é um irmão. E ele me trouxe para casa, a gente passou no continente, ele fez uma compra para mim, que eu tava sem nada dentro de casa quase. Tava esperando receber dinheiro, ela não tinha recebido dinheiro do hotel ainda. E eu cheguei em casa, liguei pro pessoal da minha chefia, expliquei o que é que tinha acontecido, eles disseram como é que eu ia proceder com o seguro, né? Ligamos pro seguro, Ligamos né? pro seguro, aí eu acionei o pessoal do seguro. No outro dia você foi pra... Não, eu acionei o pessoal do seguro, o pessoal do seguro me disse o que é que eu ia ter que fazer. O pessoal do SNS queria que eu voltasse lá. O acidente aconteceu na terça, eles queriam que eu voltasse na quinta para ser operado. Eu já tinha data para a operação pelo SNS. Mas, como eles descobriram que eu não era mais um problema do SNS, eu era um problema da seguradora, a seguradora entrou em contato comigo e eu fiz na quarta-feira, no dia seguinte, uma consulta com o doutor que me operou. Fui ter com ele no hospital ali no centro do Porto. Agora não pode falar muito, porque isso, quem sabe dos detalhes sou eu. E fiz a consulta com ele, fiz o raio-x e tal, não sei o que, e tudo pelo seguro. Eu em momento nenhum tirei nenhum centavo do meu bolso e nada, nem nada. Voltei para casa na quarta-feira e a minha cirurgia estava marcada para dia 20, que era um sábado, às 8 horas da noite. Eu estava sendo operado. Não, foi de tarde. Foi de tarde. Foi de tarde. 8 horas da noite foi quando eu retornei. Retornei da carga de energia, de anestésicos que eu tomei. Foi muito rápido, assim, entre o acidente, ele se acidenta dia 12 de junho, foi pra consulta. Fiquei em casa com o osso quebrado durante quase uma semana, tomando remédios, né, que é o tramadol, que é um... Que precisava desinflamar, desinchar para poder... Mas não desinchou nada. Mas não desinchou nada. Eu só fiquei em casa sendo medicado para suportar a dor do osso quebrado. E dia 20 de junho ele foi para o hospital privado de Paredes. Mais uma vez. Nosso amigo, o Everton foi com ele, o Everton não, você foi sozinho? Não foi sozinho. A partir daí, da quarta-feira, eu já estava dependendo do seguro. Já estava 100% pelo seguro. O seguro já tinha sido acionado, já não era mais um problema nem da CNS, nem da empresa que eu trabalhava, nem da MyForce. E eu fui levado para fazer a consulta pelo um táxi que foi mandado pelo seguro, eu fui levado para fazer a operação pelo um táxi que foi mandado pelo seguro, eu voltei para casa num táxi que foi mandado pelo seguro do hospital. Então, nesse ponto, o seguro foi 5 estrelas. Foi 100%. Todos os 5 estrelas. Na verdade, em todos os pontos. Eles cumpriram todos os pontos que era para ser rigorosamente, feito, né? Houve aí as visitas antes e depois dos peritos, né? Dos peritos tanto do seguro do rapaz, quanto do meu seguro, quanto do seguro do trabalho. E aí entra no que... Calma. Entra no que a gente estava falando no vídeo que a gente gravou sobre como a gente aprendeu a lidar com a burocracia desse país. Porque nisso tudo teve uma burocracia. Quando a gente ligou para o seguro informando que ele tinha se acidentado, o seguro pediu o laudo da polícia do acidente, pediu o raio-x que ele tinha feito no CNS, todos os códigos, o que a médica tinha passado para ele. Então a gente tinha que ter tudo isso, e isso foi uma coisa que nós tivemos o cuidado de fazer. Eu posso até pegar aqui. Depois fomos ver toda essa papelada que a moça me pediu pelo telefone. Eu tive que pegar toda a papelada, como é que chama? Bater a foto, né? Como é que chama, amor? O laudo é mesmo. Não, bater não, imprimir para mandar, codificar, não, esqueci meu nome. Mandar tudo por e-mail, toda a papelada. Antes da cirurgia também me pediram uma nova papelada, porque aqui eles adoram papel.
Tá no papel. Pediram o nosso registro de casamento, Pediram tudo. anexo das meninas. Tudo mais eu alguma tive coisa. toda essa papelada para meter. Um dia antes, quando você já estava operado, ou foi um dia antes dessa operação que o perito veio aqui em casa da seguradora? Eu já tinha sido operado já. Eu já tinha sido operado, já estava em casa. Veio o período da seguradora, depois veio o período do meu seguro, depois veio o período do seguro do rapaz. Meu advogado até me brigou comigo porque não era para me ter falado com o perito de seguradora de ninguém. Era para ter mandado de falar com ele. E foi assim, primeiro estágio, né, do acidente. Isso foi o início do acidente. Depois vieram aí longos e quentes 2 meses de verão. Isso foi no mês de agosto, junho, julho, agosto. Foi no mês 6, eu passei 2 meses. O auge do verão estava muito quente. Vai aparecer aí em algum momento a foto da minha perna enfaixada. Eu passei 2 meses com essa tala na perna, até tirar, até cicatrizar tudo direitinho. E foi esses 2 meses com esse negócio na perna, foi 2 meses fazendo injeções para afinar o sangue, para não dar coágulo no sangue, eu não ter uma complicação maior com outras coisas. Para não ter trombose. Para não ter trombose, assim, nem embolia pulmonar por causa né, do sangue grosso, porque como quando você está com o pé quebrado ou com o tornozelo quebrado, você não pode pousar o tornozelo no chão. E eu muito. Hoje a gente ri, mas no dia foi meio aperreado. Cheguei em casa no sábado, no domingo fui todo atrapalhado pro banheiro fazer xixi, urinar com as muletas, me atrapalhei, levei uma queda dentro do banheiro, ela ficou azul. Eu já queria me botar dentro da ambulância para me levar para o hospital, porque eu tinha quebrado o tornozelo de novo. Um dia antes, depois da cirurgia. Um dia depois da cirurgia, tava aprendendo a andar de novo, né? E o nosso processo mais difícil foi exatamente depois da cirurgia, porque depois que passou tudo isso, veio a grande questão, né? Ele não podia ficar sozinho, as meninas tinham que voltar para a escola. Isso tudo que eu contei para vocês é um espaço de uma semana depois da cirurgia. As aulas iam voltar, né? Ele se acidenta dia 20 de junho, as aulas voltam dia 23, mais ou menos. Por aí. Ficou junho, julho, agosto, as aulas voltariam em setembro. Então, as meninas, eu ia ter que... Passaram 2 meses aqui dentro de casa comigo, eu andando de muleta pra cima e pra baixo, fazendo o que eu podia. A primeira semana foi com a Dona Eugênia. Aí a nossa grande dúvida foi, como é que vai ser, né? Eu vou ter que voltar a trabalhar, porque eu tinha que voltar a trabalhar, porque nisso o seguro cobriu todos os gastos médicos dele. 100% do gasto médico, e eles pagavam de 15 em 15 dias 50% do meu salário. Meu salário foi coberto 100%. Foi aí o nosso grande déficit. Por quê? Porque ele saiu de um salário de 1.000 e pouco, 1.000 e qualquer coisa. Para 800 e qualquer coisa. Para 800 no mês. Dividido em 2 vezes. 400 numa quinzena, 400 na outra quinzena. Então eu não tinha a opção de não ir para a fábrica. Por mais que eu precisasse dela em casa, mas eu não podia ter ela em casa. As meninas passaram 2 semanas com a Dona Eugênia. E depois... E pra mim foi a fase mais difícil, foi exatamente por isso. Na primeira semana, meu primo, que mora aqui, me ajudou. Veio me buscar todos os dias, 7 horas da manhã. Eu deixava as meninas na Dona Eugênia, que era lá próximo da fábrica. Depois ia pra fábrica. Saía da fábrica, ia andando até um período da casa da Dona Eugênia. Depois pegava as meninas, pegava 2 ônibus de 1 metro e vinha pra casa. E nisso eu fiz durante 2 primeiras semanas. Depois das 2 primeiras semanas eu já não consegui mais. Ficou muito quente, começou a dar muito trabalho, as meninas começaram a adoecer e a gente chegou ao ponto de... Eu já estava mais hábil com as muletas dentro de casa, ela fazia tudo que conseguia, o que podia para facilitar a minha vida. Eu saía, acordava às 5 horas da manhã, deixava do lado da nossa cama ali, do nosso quarto, lá que tinha uma cama de casal, deixava o micro-ondas.
com o lanche da manhã, o lanche da tarde, o almoço dele já colocado, ó, a tela, amor. O almoço dele já colocado dentro do prato, mas passa, meu filho. O almoço dele já colocado dentro do prato, dentro do micro-ondas, com tudo ligado, deixava água, açúcar, ou seja, deixava tudo ali à beira dele. Nos primeiros dias, até né, o mictório dele ele tinha, para evitar dele cair dentro do banheiro, que era um outro medo que eu tinha dele ficar sozinho. Nas 2 primeiras semanas ele ficou sozinho, porque a gente não tinha ninguém que pudesse ficar com ele. Eu lembro dos Ninguém podia parar a vida para poder vir cuidar de mim. Exatamente. Então, eu tive que me virar nisso. Eu lembro dos médicos dizendo, olha, ele não pode ficar sozinho, ele tem que ficar com alguém ajudando ele. Mas eu disse, mas eu não tenho essa opção de e não deixar de trabalhar para ficar com ele. Depois de passar essas 2 semanas, né, depois da cirurgia, que ele já estava né, bem, já ia começar a fazer fisioterapia, que foram mais 4 meses fazendo fisioterapia. Não foi assim não, amor. Depois das 2 semanas a gente chegou ao ponto de que a gente não conseguia mais mandar as meninas para Dona Eugênia porque ficou inviável. Muito quente. Muito cansativo. Estava muito cansativo para ela e principalmente para as crianças. Pegar 2 ônibus e 1 metro e meu primo já não podia já mais não conseguia mais vir também, porque estava inviável também para ele. Ele mudou o E horário. aí a gente chegou ao ponto de que eu já conseguia andar bem dentro de casa. Eu só precisava estar de olho nas minhas filhas, né? E aí as meninas ficaram junto comigo dentro de casa durante 1 mês e meio. Veio as consultas, elas iam comigo para as consultas, o Everton vinha me ajudar a descer as escadas, ia descer com elas no dia das consultas. E veio a retirada do gesso. E esse período ela continuou trabalhando incessantemente, sem parar. Trabalhava na fábrica de segunda a sexta, de 8 a 5, de 8 a 5 Só que já ficou mais brando para ela, porque ela já não tinha mais que se preocupar com as crianças. Eu só tinha que sair de casa mais cedo. Entre aspas. Porque eu não conduzia, então eu tinha que sair de casa mais cedo para pegar os 2 ônibus e 1 metrô. Mais uma vez, mulheres que estão assistindo esse negócio, vão tirar a carteira de condução, a carteira de motorista de vocês. Não fique dependendo só do marido não, que pode acontecer qualquer coisa. Que foi a época que Deus o livre, Deus o livre. Que eu mais senti não ter carta de condução. Que é tanto que eu digo, tudo hoje, o meu único arrependimento é não ter vindo para casa com carta de condução. E é doído, viu? Você descer as escadas do seu prédio, passar pelo seu carro, saber que você podia pegar o seu carro e sair e não poder, porque não tem um papel que comprove que você sabe dirigir. E aí veio o período da fisioterapia, nesse espaço, nesse tempo já se passaram aí 2 meses. Foi mais 2 meses de fisioterapia, foram 30 sessões, não foi suficiente. Eu não tenho mobilidade 100% no meu pé. A gente tem os 2 pés, um deles eu consigo fazer isso, deixar reto. Eu não vou estar mostrando meus pés aqui. Um deles eu consigo deixar assim, o outro eu consigo fazer isso assim, um deles, o que quebrou, eu só consigo ir até aqui. Eu não tenho a mobilidade 100% do pé direito, que é o pé da frente. Por conta da falta de fisioterapia, né? Foram poucas sessões, isso foi até uma coisa que o meu advogado pontuou e vai ser reclamado em tribunal também. Não quero tirar o material, não vou tirar, não vou passar por outra cirurgia para tirar esse negócio. Vai ficar aí eternamente, amém. E a não ser que Deus queira que eu tire. E basicamente foi isso, né? Agora a gente tem aí um longo período de espera para processos e tribunais e não sei o quê. Depois o médico liberou você para conduzir, que foi uma coisa que eu pontuei aqui, e para trabalhar, né? Para finalizar, né? Para finalizar e para completar, como ela está fazendo aqui muito bem, por isso que a gente anota, porque senão a gente se perde nas ideias. Veio a fisioterapia, eu fui liberado para trabalhar com 50% da capacidade. Nesse intervalo de tempo foi exatamente o período em que as meninas voltaram para a escola, ou seja, mais uma vez a mão de Deus, tudo se encaixou muito direitinho para que a gente voltasse para nossa rampa de subida de novo
e a vida voltasse a andar para frente. É porque essa era a minha outra preocupação, né? Eu deixava em casa tudo pronto, ele não se preocupava com nada, ele tinha um lanche, um almoço, tudo pronto, as Tudo meninas feito já. já andam, já vão no banheiro sozinhas, já se limpam, então ele não tinha essa preocupação com as meninas, era só botar o almoço, né, o lanche e ficar aqui olhando com elas. Elas brincam sozinhas, as duas entre elas, então elas não dão tanto trabalho assim. E então ele ficou com ela, né, esse período até eu chegar em casa, chegava em casa 5 e pouco, e tratava do restante com elas, do banho e tudo, era eu que fazia, inclusive o banho dele, né, que eu brincava lá na fábrica, que eu chegava, eu tinha que dar banho nas meninas e dar banho nele. E isso, pra mim, pra parte de mim, de mulher, foi mais puxado. Porque, por exemplo, além da minha rotina de ter que acordar mais cedo, deixar tudo pronto pra eles, chegar em casa, ter que dar banho nas meninas, ter que limpar a casa, que era uma coisa que ele não conseguia fazer, né? Obviamente, ele não ia conseguir fazer, porque no normal dele ele faz comida, ele limpa a casa, ele trata de tudo. Não depende da minha mulher para A gente viver. sempre se ajudou, né, em tudo nisso. Então, para mim, nessa parte já ficou muito mais sobrecarregado. E também ainda tinha mais as semanas que saía da fábrica, que eu tinha que ir no continente, fazer as compras da semana, porque eu não conseguia nem fazer compras de mês, subir com as compras de mês, inúmeras vezes, acho que eu desci 4, 5 vezes para conseguir levar todas as compras, vinha de Uber, chamava o Uber e vinha fazer compras, subia com água, subia com as compras, ele aqui em casa com as meninas, obviamente. Para mim comprar o gás, eu tinha que pedir meu vizinho, que é o nosso amigo, para subir o gás para mim, né? Eu comprava o gás, deixava lá e ele subia o gás para mim. Enfim, então nisso para mim foi muito puxado, muito cansativo por isso. Mas foi tudo muito certo, como ele está falando. Nesse período das férias das meninas, um período foi com a Ama, um outro período pequeno foi com ele. As meninas iam para fisioterapia com ele, inclusive, quando ele já estava bem, descendo as escadas. E aí a minha maior preocupação vai voltar às aulas, eu não vou ter como, né, deixar elas na escola 7h30 da manhã, que é o primeiro período que elas podem entrar a partir de 7h30 da manhã, que a gente paga pelo ATL, né, que é o tempo estendido. Eu não vou ter como deixar elas na escola e estar 8 horas na fábrica. É inviável, porque eu pego ônibus. Se eu dirigisse, ok. Mas eu não dirijo, então eu pego ônibus, eu não dependo, né? Eu dependo 100% do transporte público. O transporte público daqui, ele atrasa. Se você não sai cedo, você chega tarde. Então essa era a minha maior preocupação. Como é que vai ser quando as crianças voltarem a estudar? E foi exatamente isso. Ele terminou a fisioterapia, o médico liberou ele para dirigir curtas distâncias. Eu me lembro do médico dizendo isso até hoje que eu fui para consulta com ele. Curtas distâncias. Não vai poder conduzir muito tempo. Durante muitas horas, porque eu não podia estar muito tempo com o pé para baixo. E foi exatamente a curta distância que a gente precisava, que é o tempo de casa para a escola, da escola para casa. Isso durou 2 semanas, que foi a época que eu estava na fisioterapia e eu já podia dirigir. Passado essas 2 semanas, eu tive uma segunda consulta com o médico e o médico me perguntou como é que, né, depois já no final do processo da fisioterapia, ele me perguntou como é que eu estava me sentindo, se eu achava que tinha capacidade para trabalhar. Eu disse, doutor, eu já não sinto tanta dor, eu já ainda hoje sinto, mas não é, não tá me que, eu sinto dor, não faço isso. Mas eu sentia dor ainda e ele perguntou se eu conseguia trabalhar e eu disse, a gente só vai descobrir se eu for para dentro da oficina, né? E ele me liberou para mim trabalhar com 50% da capacidade. Como é que isso funciona? Eu senti qualquer coisa e tinha que me sentar. Basicamente era isso. Avisei para o pessoal da minha supervisão que perdi a minha promoção, já não era mais chefe de equipe de coisa nenhuma. Voltei para a mecânica de novo, só que voltei com 50% da minha capacidade só. Sentia qualquer coisa, trabalhava, passava 1 hora em pé, 2, tinha que me sentar. Não podia fazer serviço pesado, era só óleo de filtro, pouca coisa, besteirinha. E esses 50% só duraram 15 dias. 12 dias, eu acho. Depois era para voltar com 1 mês. E quando a gente está nesse processo aqui, isso é outro detalhe importante do seguro. Quando a gente está nesse processo de trabalhar 50% ou 70%, ou seja lá a porcentagem que seja dada pelo médico, eles pagam a mais, o seguro paga a mais
em cima daquela porcentagem. Ou seja, você recebe o seu salário normal, mais aquela porcentagem que o médico disse que você tem capacidade de usufruir dela. E essa incapacidade durou 12 dias, eu acho. Eles adiantaram uma consulta que era para ter passado um mês, eles adiantaram para 12 dias de uma forma muito rápida, extraordinária, porque eles queriam reduzir o gasto. O pessoal do seguro queria reduzir o gasto então eles me deram alta e disseram que eu estava apto já 100%, sem que eu só estava sentindo estava cheio de dor, não conseguia andar direito, mas tinha que trabalhar. Por muito tempo, logo depois quando ele saiu da muleta, vamos deixar uns vídeos aqui dele andando de muleta, depois que ele já saiu da muleta, que a gente registrou Por muito tudo. tempo eu manquei. Ele mancou. E eu manco ainda até hoje, Às se vezes duvidar. a gente ia pro supermercado, andava ali algum tempo, ele já reclamava, mãe, minha perna tá doendo. Aí ia pro shopping, E fazer qualquer coisa, a perna aconteceu aí um fatídico dia que teve uma apresentação dos aviões aqui em Vila Nova de Gaia e essas coisas, parte da minha cabeça, tive a brilhante ideia da gente andar do Areinho até a Ponte Dom Luiz, que era onde ia ter a apresentação dos aviões. Eu acho que isso dá 2 quilômetros, 3 eu acho, a pé. Tem um passadiço na beira do rio. Madeira que dá pra você ir por dentro e a gente, né, já mora aqui já há mais de 4 anos, já conhece. Na altura não dava pra ir de carro por causa da apresentação dos aviões. Tava tudo trancado, então né? A gente deixou o carro no Areinho e foi andando. E foi andando. nesse dia que, isso já agora, né? Esse ano agora. Que ele começou a sentir muita dor, botou a menina no ombro. A nossa mais velha tava reclamando que não queria andar. Tava cansado, tava me sentindo bem, botei minha filha no ombro e comecei a andar. Andei 500 metros, comecei a sentir dor de novo, como se eu tivesse quebrado o osso. E isso são as coisas que as sequelas que ficam. E eu acho que uma coisa muito importante para terminar o vídeo não é nem o vitimismo, nem a história triste. A gente está contando aqui o que a gente passou. É fácil falar agora, mas nos dias foram muito difíceis. Muito difíceis. Eu lembro que eu falei isso pra ele. Quando ele se acidentou, ele me ligou dizendo que estava acidentado. Eu não chorei, eu não me desesperei. Eu vim chorar e vim querer, né, ter crise de ansiedade, que eu não tenho crise de ansiedade. Que eu queria não tem tempo para essas coisas. Quando ele se operou e eu vi ele sentindo muita dor. Ele chegou em casa e estava o gesso mal colocado, começou a incomodar ele começou a sentir muita dor. Deixei minhas filhas com a minha vizinha, que esse nosso amigo vizinho, né, um casal amigo nosso vizinho aqui. Foi no mesmo dia da cirurgia. Foi no mesmo dia da cirurgia, eu vi ele chegar em casa com muita dor, ele dilatava a pupila e assim, o olho já ficando vermelho, mesmo ele sentindo muita dor. E o Ricardo não é homem de morrer por qualquer dor. Ele é manhoso, mas não é homem de morrer por qualquer dor. E eu sabia que ele estava sentindo muita dor. Peguei ele e disse, olha, né, falei com meu vizinho, vamos lá, vamos me deixar no hospital. Se viu de nada, fui só dar um passeio até o São João. Cheguei em casa, tomei o remédio e apaguei, não lembro mais de nada. Mas porque o brilhante médico do Seguro Saúde tinha passado o Benuron para ele, que é um paracetamol aqui de 1 quilo. Serviu porque quando eu cheguei lá na emergência do hospital, isso já era 10h30 para 11 horas da noite, ele já com dor, depois que chegou da cirurgia, passou o efeito da anestesia, ele começou a sentir muita dor. Então esse foi o dia que eu chorei, já 10 dias depois do acidente. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho tempo para chorar, não tenho tempo para ter crise de ansiedade. Quando acontece alguma coisa muito séria, eu vou resolver. Eu não vou me desesperar e nem vou chorar. Às vezes, depois que passa acontecido, ele sabe disso, que às vezes as meninas caem, se machucam, se acidentam. Na hora, eu grito, vou pra cima, vou socorrer as meninas. Depois que passa, que as meninas estão bem, aí eu começo a me tremer, eu começo a me querer me sentir mal. Então, eu tenho um efeito tardio. E nesse dia, eu peguei ele, vi que ele estava sentindo muita dor. Quando eu olhei na receita, que ele chegou... falou isso, mano. Quando ele chegou na receita, eu olhei na receita, era paracetamol, e eu disse, não, o médico tá brincando com a minha cara, ele passa paracetamol pra pessoa que tá operada, vai sentir dor. Eu tava tomando um remédio que é antes da morfina. Era. Eu tinha que tomar um protetor pro estômago pra poder tomar o remédio, tão forte que era. Ou seja, ele tirou um remédio que é antes da morfina, que é pra quem tá com o osso quebrado, dentro de casa. Antes da cirurgia que ele tava tomando. E passou paracetamol. Pra quem tem dor de cabeça, que é o paracetamol que eu tomo quando eu tô com dor de cabeça. Paracetamol não serve pra passar nem a dor de cabeça. É, verdade, que aqui os paracetamol é muito fraco, não tem dipirona. Enfim,
Nesse dia foi o único dia assim que e no dia que ele caiu dentro do banheiro, que eu ainda quis ficar mais nervosa. Mas isso aí Mas hoje a nesse gente... processo, assim, o que mais eu tô pontuando como um testemunho nosso, por quê? Porque ele passou praticamente foram 2 anos na Uber Eats, não foi, amor? Foi. 2 anos Fiz na 32 mil quilômetros em 2 anos, não, foram 10 meses só. Foram 10 meses. A gente conseguiu o financiamento da moto ainda no nosso antigo apartamento, ele só com o papelzinho da CPLP, nem a residência não tinha. E começou a Uber Eats. E eu não trabalhava, eu não tinha documento. Eu aqui não existia perante o governo. Ele só tinha, né, a segurança social dele, que pagava da oficina, que na época a Uber Eats nem segurança social pagava, quando saiu o auge da Uber Eats. Então, era praticamente um trabalho por conta dele. Então, nosso Se maior... isso tivesse acontecido na Uber Eats, no teria exercício sido... da função da Uber Eats, teria sido, eu acho que, o buraco, né? Porque a gente não ia ter direito A seguro, nem nada, saúde ia estar nenhum. 100% Ia dependente do ter Estado. todos os gastos, né, do SNS, porque tem os gastos do SNS. Isso ninguém desconta por aí, né? Porque aqui dizem que a É saúde... tipo o pessoal do Viva SUS. A saúde é melhor do que o Brasil, mas é diferente, tá? Principalmente para estrangeiro. Então, o meu maior medo, quando ele começou a rodar na Uber Eats, era esse. Eu disse, meu Deus. Toda vida que ele saía para rodar na Uber Eats, eu estava sempre orando por ele, pedindo a Deus, porque meu maior medo era, se ele se acidenta, se acontecer alguma coisa, e a gente vai depender da saúde pública, da segurança social, como se fosse o INSS, nos dá de comer aqui no estrangeiro, num país totalmente diferente, que eu não conheço a lei, que eu não tenho isso nada, eu não tinha residência, eu nem existia perante o governo ainda, o que ia ser de mim e das minhas filhas, né? Então, Deus foi muito bom no nosso cuidado com isso, né? Ao mesmo tempo que permitiu que acontecesse com isso, porque isso é permissão de Deus, mas foi tudo com cuidado e com o cuidado dele em tudo que ele fez. Tem um propósito para isso aí, não é... Ai, Deus é mau e deixou você quebrar o osso. Não tem um propósito, tudo tem um propósito, amigo. Não reclame, aceite que dói menos. Porque se você reclamar e ficar murmurando e chorando e dizer, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, agradeço a Deus pela vida dos meus amigos que me ajudaram muito. Nossos vizinhos aqui dos do prédio nossos são vizinhos, todos portugueses, o pessoal fala muito mal de português. Mas não é por mas aí. Foram eles que me ajudaram quando eu tive que ir para o hospital com ele, ficaram com as minhas filhas de madrugada. E agradeço a Deus pela minha vida, por eu ter continuado vivo, ele ter permitido que eu continuasse vivendo. Ele me ensinou muita coisa nesse período do acidente, eu aprendi muita coisa. Tive muito tempo para estudar, por isso esse vídeo é mais um esclarecimento, não é nem um esclarecimento, é um registro da glória de Deus na nossa vida. E do cuidado dele em tudo. Era isso que eu queria pontuar aqui para finalizar o vídeo, que é o nosso testemunho de vida e de glorificar e exaltar o nome dele, porque ele cuidou de tudo. Por mais que a gente passou dias muito difíceis, passamos dias muito difíceis, choramos muito. Nesse tempo, preservamos o máximo que a gente conseguiu as meninas, tanto que até hoje as meninas lembram, né, que o papai tinha uma perna quebrada, mas elas, né, na ilusão delas, no lúdico delas, era uma coisa assim. A gente tentou suavizar o máximo possível o que deu. Então a gente tentou preservar o máximo que a gente conseguiu elas e cuidar delas, e tivemos muita ajuda também por fora, mas ao mesmo tempo tivemos que estar nós dois muito unidos, muito certos de que era só uma fase difícil e que ia passar como passou. Então, assim como, né, passa tudo na vida da gente. Então é uma coisa que a gente quer deixar registrado isso, sabe? E um ditado que eu aprendi nesses 4 meses que eu passei com o pé quebrado se você quebrar o pé, amigo, não peça ajuda, a ajuda vem. Se você pedir ajuda, a ajuda vai passar na sua cara. Então, peça ajuda a Deus só. E quem quer ajudar, ajuda. Quem quer ajudar, ajuda, não arruma desculpa não. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui, hoje com um pouco mais de energia, né? Tá bom assim? Estamos cansados na mesma, é meia-noite, do mesmo jeito, mas estamos aqui se esforçando para gravar e amanhã eu vou estar editando isso aí e postando. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, já são 50 minutos de vídeo quase.
Deixa seu comentário. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve, segue ela aí nas redes sociais. E vamos pra frente, pessoal. Vamos pra frente que Deus é bom e o diabo não vale nada. Né? Vamos cuidar na vida que amanhã tem mais. É isso, meu povo. Fiquem com Deus e saibam que Deus tem o controle de todas as coisas. Se você já passou ou ainda está passando por um momento desse difícil e negro na sua vida, só saiba que tudo passa. E vai acabar. O deserto passa e lá mais à frente a gente encontra a terra prometida. Mas se você aprender a segurar na mão de Deus e confiar nele, ele cuida de tudo.